Boa noite a todos. Eu vou iniciar o estudo de mais um tema, dinâmicas demográficas e a transição demográfica no Brasil. Esse conteúdo faz parte da disciplina de Geografia, que compõe os conteúdos da área do conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, nesse momento, eu quero pensar um pouco sobre a questão da palavra demografia, que significa descrição da população, demo, povo, e grafia, descrição. A transição demográfica estaria relacionado à mudança do conjunto populacional ao longo dos anos e do crescimento da ocupação do território brasileiro. No primeiro momento, a gente traça uma cartografia pessoal, relatando o grau, criando uma tabela onde tenha-se o grau de parentesco, das pessoas que você vai indicar, de qual cidade natural, estado ou país. Na frente, se tem ou teve quantos filhos e se pretende ter filhos e quantos filhos, tá? Essa tabela tem como finalidade criar características pessoais e sociais, tanto da minha família, da sua família, ou dos responsáveis, conforme esse exemplo dado. Você pode colocar o grau de parentesco, sua mãe, seu pai, seus tios, seus vizinhos, enfim. Você pode relatar através dessas informações adquiridas. Depois, responder a questão A. Após o preenchimento da tabela, socialize as informações com os colegas de sua turma e identifique as diferenças e semelhanças entre as respostas. B. Podemos dizer que, ao fazer este levantamento de informações da turma, estamos fazendo um estudo sobre população? Escreva com suas palavras o que significa população para você. Primeiro, é óbvio que nós estamos tratando, quando a gente pede essas informações, a gente de fato está fazendo um estudo populacional. E socializar é uma forma de entender e compreender também como é que as pessoas projetam os seus planejamentos familiares, tá? Depois, é sim um estudo populacional e, por fim, entender e compreender a população é pensar um grupo de indivíduos que compõem uma determinada comunidade, que ocupa uma determinada região, tá certo? Segundo momento, a gente vai fazer a leitura da tabela que demonstra a população brasileira de 1890 a 2020, tudo bem? Olha lá. Os anos, vai de 1890 a 2020, a população residente que era de 14.333.915 pessoas, que chega a 211 milhões em 2020, tá certo? Para responder a questão A, considerando as informações apresentadas na tabela 1 e seus conhecimentos sobre o tema, podemos afirmar que a população brasileira está crescendo de forma acelerada? Justifique. Houve crescimento significativo ao longo dos anos, eu acho que motivado sobretudo pelos desenvolvimentos tecnológicos e econômicos, e os retardos do crescimento populacional, como nós vimos de 1940 a 1950, só cresceu 10 milhões, né? Pensar como houve grandes crescimentos, como de 70, 80, 10 anos, se cresceu quase 20 milhões, é entender que a década de 70 foi a década que mais houve investimento na tecnologia, foi a década do milagre econômico. Nós tivemos, inclusive, a partir de 80, a época de crise, a grande crise, a década perdida, né? É chamada década de 80 por conta da grande recessão que se deu após um grande crescimento econômico no período tenentista em 1970. Então, a indústria farmacêutica, quando cria métodos contraceptivos, ele impede que as mulheres tenham filhos, ou ela consegue controlar a quantidade de filhos por família. Que seria o ideal 2 filhos, já que uma vez nós precisamos substituir, né, a quantidade de filhos, e a quantidade de filhos é importantíssima, né, uma vez que os filhos compõem, na verdade substituem o pai e a mãe no planejamento familiar, uma vez que nós precisamos pagar a previdência social, tudo bem? Como é que o meu avô, a minha avó, como é que o meu papai, a minha mamãe irão viver sem aposentadoria? Então, quem é que vai pagar a aposentadoria? Quem é que vai custear? É necessário essa substituição do trabalhador. Morre os idosos, você tem jovens entrando no mercado de trabalho e eles possibilitarão, então, mediante o pagamento dos seus impostos, pagar as aposentadorias conforme a necessidade até da segurança social do país. Tudo bem? Então, é importante pensar e refletir todas essas questões.
Depois, a gente vai para a questão no B. Com o apoio da professora, identifique o percentual de crescimento entre os seguintes períodos: 1890 a 1960, 1960 a 1991 e, por fim, 1991 a 2020. Você vai fazer o mesmo procedimento, tá certo? Você vai escrever no seu caderno a sua conclusão, justificando as informações obtidas. Por que houve esse crescimento? Então, você pode pesquisar no Google, né? O que aconteceu em 1970, o que aconteceu em 1920, que possibilitou um crescimento exponencial ou uma redução do crescimento, um decréscimo do crescimento populacional. Aqui, houve um erro gráfico, não há os dados de 1960. Então, nós vamos calcular de 1890 a 1950. Então, vamos subtrair primeiro? Vamos fazer o cálculo? Vamos lá, então. 51.944.397 pessoas, menos 14.333.915 pessoas. Eu tenho, como resultado, 376... nós temos aqui uma subtração, eu preciso substituir, vamos substituir novamente. Olha lá, 51 mil, vamos lá, 51.944, 51.944 pessoas, 51.944.397 pessoas. Menos 14.333.915 pessoas. Vamos lá? Opa! 51.944.397 menos 14.333.915. Vamos lá. O resultado é 37.610.482 pessoas. Esse valor em porcentagem, eu preciso converter esse valor em porcentagem. Eu sei que que o valor de crescimento é 37 milhões, mas eu não sei quanto é em porcentagem. Como que eu faço para converter? Então, eu vou multiplicar por 100, depois eu vou dividir por 14.333.915, que foi o valor inicial que nós tínhamos. Eu tenho uma taxa de 262% de crescimento, tá certo? Então, igualmente, você vai fazer para o 1960 a 1991. Vai subtrair o valor de 1991 de 1950, afinal não tem 1960. O resultado, você vai calcular como o valor de crescimento. Para achá-lo, multiplique por 100 e subtraia do ano de 1950, tá certo? Depois disso, eu tenho o exercício C. A partir dos dados identificados na atividade anterior, justifique o aumento ou a diminuição do percentual de crescimento da população brasileira, utilizando como referência os processos históricos envolvidos nos períodos. Você vai utilizar os processos que aconteceram aqui para responder também as questões da atividade B, né? Da questão B. Uma vez que os processos históricos foram os mesmos, tanto para o crescimento como para o decréscimo. Se esse período for de decréscimo, uma vez que houve crises econômicas ocasionadas por questões que precisam ser pesquisadas. No terceiro momento, tem a leitura e análise dos gráficos, o gráfico 1 e 2 da tabela abaixo, responda, taxa bruta de mortalidade por 1.000 habitantes entre 2000 e 2015. Então, nesses 15 anos, a taxa de mortalidade era de 6 a 7 crianças para cada 1.000 habitantes, tudo bem? A evolução, você vê aqui a quantidade de crianças, o gráfico é pautado aqui, e a evolução dos anos, tudo bem? A taxa bruta de natalidade, então mortalidade e natalidade por 1.000 habitantes, era de... A cada 1.000 habitantes crescia-se 15 a 20 pessoas. E olha aí, houve um decréscimo ao longo dos anos, foi diminuindo durante esses 15 anos. Por fim, a tabela 2, que traça a taxa de fecundidade total entre 2000 e 2015. Então, taxa de fecundidade total entre as famílias era de 2,39 filhos, não é 39. Então, pensa assim, eu tenho 10 filhos
nasceram 10 filhos, eu preciso dividir por 5 famílias, vai dar 2 filhos por família. Mas se eu preciso dividir por 4, vai dar 2,5. Eu não vou cortar uma pessoa ao meio, mas eles calculam desta maneira, tá? 2,39% de 39% de um filho, ok? Que seria um filho dividido por 2 famílias, mais ou menos isso. Veja a evolução em 2015, as famílias tinham quase 2 filhos por família. Se tinha 2 filhos por família em 2006. Em 2000 se tinha ainda mais, tá? Quase 3 filhos por família. Então vai se calculando assim. O exercício A diz qual é a relação existente entre os gráficos, taxa bruta de mortalidade e a taxa bruta de natalidade. Tem sim uma relação, porque a partir desse momento que é criado o conceito de crescimento vegetativo ou natural. Nós precisamos substituir a quantidade de mortos dos nascidos vivos. Aí nós temos o crescimento vegetativo natural de um determinado grupo populacional. Tá certo? B. Descreva como essa taxa é calculada. Em seguida, analise a tabela 2, taxa de fecundidade. Indique se a sua tendência é de crescimento ou redução. Justifique sua resposta com as informações presentes na tabela. Né? A tendência você vai comparar com aquele gráfico que você fez com seus amigos. Tudo bem? Aqui você tem uma tendência de crescimento e redução, mas essa tabela última, a terceira, apresenta a redução do crescimento ao longo dos 15 anos. Tá certo? E essa taxa é calculada por qual motivo? Para se falar tanto da fecundidade, mas também da taxa do crescimento vegetativo natural. Exercício C. Os gráficos 1 e 2 e a tabela 1 apresentam informações que refletem na estrutura da pirâmide etária brasileira. Propomos que você pesquise em livros didáticos disponíveis na escola ou em diferentes sites da internet quais são as características da pirâmide etária brasileira. Registre as principais informações no espaço disponível a seguir. Você tem aqui, ó, taxa de natalidade. Se você clicar, vai aparecer do lado direito. Vamos lá. Você vai ver que dá para pesquisar a pirâmide etária no Brasil. Expectativa de vida, né? Olha aqui, ó, distribuição populacional por sexo, grupo e idade. Então, essa aqui, vamos lá, ver se a gente acha a pirâmide, população por sexo. Olha lá. Vamos lá. Olha aí, aí está a pirâmide etária, né? Então eu posso comparar crianças de 5 a 9 anos, meninos e meninas, tá? Assim como de 75 a 79. Eu passo o mouse em cima, ele traz alguma informação. Tá travando um pouquinho, mas ele traz as informações, tudo bem? Então você vê a expectativa de vida das mulheres e dos homens, é possível ver nessa pirâmide, né? A população por sexo e grupo de idade, tudo bem? Vamos para o próximo exercício? Vamos lá. Olha lá. Questão D. A dinâmica demográfica brasileira apresenta uma tendência de redução das taxas de natalidade, mortalidade e fecundidade. Isso implica mudanças na composição da população. Podemos afirmar que essa tendência mundial? Sim, óbvio. São as fases de transição demográfica que um país passa. Para entender, ele inclusive vai demonstrar se o país é economicamente evoluído ou não. Geralmente os países com alto desenvolvimento econômico têm uma menor taxa ou maior controle de natalidade, tá? Inclusive na China, quando você tem mais do que um filho, precisa se pagar uma determinada multa por isso, um determinado imposto. Para entender um pouco mais, sugerimos uma ampliação da pesquisa sobre as 4 fases de transição demográfica. Tá aí. Considerando as informações considerando as informações coletadas na pesquisa, aponte em qual fase da transição demográfica o Brasil se encontra. Ele se encontra na 3ª fase, tá? Depois você pode pesquisar. Porque o Brasil já tem controlado a mortalidade, conseguindo, através da evolução, do desenvolvimento técnico da indústria farmacêutica, que consegue controlar as doenças e torná-las crônicas. Exemplo, o HIV, a diabetes e tantas outras doenças, tá certo? Exercício F. Compare a situação do Brasil com a de outros países da América Latina, Europa, Ásia e África, no que diz respeito à transição demográfica. Você pode pegar todos essa Europa, em qual fase da transição demográfica está a Ásia, ou um país da África, da Ásia, um da Europa e um da América. Tudo bem? Vamos lá, vou sugerir Ruanda na África, ou Somália. Na Ásia você pode pegar a China, na Europa você pode pegar, sei lá, a Polônia, pode pegar a Itália, Portugal, na América Latina o Brasil.
G, de acordo com o IBGE, o segmento populacional que mais cresce na população brasileira é o de idosos. Já expliquei por quê. O rápido envelhecimento da população tem profundas implicações, trazendo importantes desafios para a sociedade. A partir dessa informação, cite algumas implicações e desafios que o envelhecimento da população traz para o atual momento da transição demográfica brasileira. Traz que você consegue conter as mortes, isso, os velhos vivem mais, tem que pagar a aposentadoria por mais tempo. E os jovens, que as famílias estão tendo menos que 2 filhos por família, nem repõem o casal pai e mãe. Isso significa que se eles entram no mercado de trabalho, eles vão contribuir, mas não contribuem para 2, contribuem para 1. Isso prejudica a previdência social. Então isso é uma questão séria e é por isso que se pensa o tempo todo a reforma previdenciária no mundo, né? Não é só no Brasil. Aqui existem o site do IBGE para que você possa ver a pirâmide etária, para ver taxas de mortalidade e de natalidade. E você tem outras matérias da BBC, da pesquisas da FAPESP, que podem te auxiliar no processo de entendimento e compreensão desses conteúdos. Vou parar por aqui para que não se prolongue. Tenha uma boa noite e bons estudos.